Quando cheguei ao velório de Maria Helena, minha esposa de 35 anos de casamento, 2 seguranças me bloquearam a entrada com ordens específicas do meu próprio filho. Ele não pode entrar. É uma ordem da família. Toda a funerária presenciou como me expulsaram à força enquanto eu gritava o nome dela, desesperadamente. Naquela noite fiz uma ligação telefônica de 1 hora, que mudaria para sempre a vida de Rafael. Antes de continuar, veja se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Meu nome é João Carlos da Silva, tenho 67 anos, e jamais imaginei que o dia mais doloroso da minha vida se tornaria também o momento em que descobriria a verdadeira natureza do meu único filho. No dia 23 de setembro de 2023, Maria Helena Santos Silva, a mulher que havia sido minha companheira desde 1988, perdeu sua batalha contra o câncer que a consumiu durante 8 meses terríveis. Durante esses 8 meses de agonia, eu fui quem esteve ao seu lado cada segundo. Dormi em cadeiras de hospital. Alimentei seus lábios ressecados com colherinhas de água. Segurei sua mão enquanto os médicos nos davam notícias cada vez mais desanimadoras. Rafael, nosso filho de 38 anos, apareceu apenas 3 vezes em todo esse tempo. Sempre chegava acompanhado de Luciana Mendes Santos, sua esposa, uma mulher que desde o primeiro dia me olhou como se eu fosse um estorvo em seus planos de ascensão social. As desculpas de Rafael eram sempre as mesmas. Pai, tenho muitas responsabilidades na empresa. Não consigo ver a mamãe assim. A Luciana fica muito sensível com esses assuntos. Mas eu entendia que a verdade era outra. Meu filho havia construído uma vida de luxos e comodidades graças ao cargo de diretor executivo que lhe concedi nas minhas 3 empresas de construção civil, ganhando R$ 12.000 mensais sem ter suado verdadeiramente nem um só dia de sua vida. No dia em que Maria Helena morreu, 22 de setembro pela madrugada, Rafael não estava presente. Eu segurei sua mão fria enquanto sua respiração se apagava lentamente, sussurrando em seu ouvido todas as coisas lindas que havíamos vivido juntos. Quando liguei para meu filho para dar a notícia, sua primeira pergunta não foi sobre como havia sido o final de sua mãe, mas sobre os arranjos funerários e quem se encarregaria dos gastos. Essa resposta gelou meu sangue, mas decidi manter a compostura. No dia seguinte, enquanto eu me ocupava de todos os trâmites legais e os preparativos do velório, Rafael desapareceu novamente. Luciana me informou por telefone com uma frieza que me surpreendeu, mesmo vindo dela, que eles se encarregariam de coordenar os detalhes da cerimônia, porque era importante que tudo saísse perfeito. Não suspeitei de nada estranho até que cheguei à funerária São Miguel no centro de São Paulo, às 3 horas da tarde do dia 23 de setembro. Havia escolhido essa funerária porque Maria Helena e eu tínhamos comparecido ali a vários velórios de amigos queridos, e ela sempre comentava que lhe parecia um lugar digno e acolhedor. Levava em minhas mãos um buquê de lírios brancos, suas flores favoritas, e no peito a dor mais profunda que havia sentido em toda a minha vida. Mas quando me aproximei da entrada principal, 2 homens corpulentos vestidos com ternos pretos me interceptaram. "Desculpe, senhor, poderia se identificar?" perguntou um deles com voz profissional, mas firme. "Sou João Carlos da Silva, o esposo de Maria Helena Santos. Venho ao velório da minha esposa", respondi, estranhando a presença de segurança em um lugar assim. Os 2 homens trocaram um olhar que não soube interpretar naquele momento, mas que agora entendo perfeitamente. "Senhor Silva, temos instruções específicas do Sr. Rafael Silva. Ele nos contratou para este evento e nos deu ordens expressas de que o senhor não pode entrar. É uma decisão familiar", explicou o mais alto dos 2 guardas. O mundo parou ao meu redor. As palavras ricochetearam na minha cabeça como ecos em uma caverna vazia. "Como assim não posso entrar? É o velório da minha esposa. Estivemos casados 35 anos. Gritei com um desespero que jamais havia sentido. "Sentimos muito, senhor, mas nossas ordens são claras", respondeu o outro guarda, bloqueando fisicamente minha passagem para a porta. As pessoas que entravam e saíam da funerária começaram a parar para presenciar a cena. Reconhecia alguns vizinhos,
Amigos de décadas, colegas de trabalho, todos observando como o viúvo era impedido de se despedir de sua própria esposa. A humilhação era tão intensa que senti como minhas pernas tremiam e minha respiração se entrecortava. Maria Helena! Maria Helena! Comecei a gritar seu nome em direção ao interior do prédio, esperando que de alguma forma minha voz chegasse até onde estava seu corpo. Os guardas me pegaram pelos braços com firmeza profissional, mas implacável. Senhor, por favor, não torne isso mais difícil, disseram enquanto me afastavam da entrada. Foi então que vi Rafael aparecer no limiar da porta. Meu filho, meu sangue, a criança que havia criado, educado e mantido durante toda a sua vida, me observava à distância com uma expressão que jamais esquecerei. Fria, calculada, sem um pingo de remorso. Ao seu lado estava Luciana, com um sorriso quase imperceptível que me confirmou que essa humilhação havia sido planejada meticulosamente. Rafael, por favor, me deixe entrar. Só quero me despedir da sua mãe. Supliquei com a pouca dignidade que me restava, mas ele simplesmente acenou para os guardas, dando a entender que mantivessem sua posição. Sem dizer uma só palavra, desapareceu novamente no interior da funerária, me deixando exposto diante do olhar de todos os presentes. Os guardas me escoltaram até a calçada, onde permaneci durante as próximas 4 horas, vendo como amigos, familiares e conhecidos entravam para apresentar seus respeitos a Maria Helena, enquanto eu, seu esposo, permanecia excluído como um estranho. Alguns se aproximaram para me cumprimentar com evidente desconforto, sem entender o que estava acontecendo, mas eu estava muito abalado para dar explicações coerentes. Quando finalmente o velório terminou e vi sair o caixão em direção ao cemitério, soube que havia presenciado não só a morte da minha esposa, mas também o nascimento de uma determinação férrea no meu interior. Naquela noite, enquanto Rafael provavelmente celebrava ter executado seu plano de humilhação, peguei o telefone e disquei um número que mudaria nossas vidas para sempre. A conversa durou exatamente 1h03. Ao desligar, Rafael Silva Santos já não tinha futuro. Enquanto voltava para casa naquela noite do dia 23 de setembro, minha mente começou a reconstruir os últimos anos com uma clareza dolorosa que antes havia preferido ignorar. A humilhação na funerária não havia sido um arrebatamento impulsivo de Rafael. Havia sido a culminação de um desprezo que vinha se formando há décadas, alimentado pela ambição desmedida de Luciana e o comodismo vicioso do meu próprio filho. Recordei com precisão arrepiante o momento exato em que tudo começou a mudar. Foi em dezembro de 2016, quando Rafael completou 31 anos. Nesse dia lhe anunciei que o nomearia diretor executivo da Silva Construções, a empresa principal do nosso grupo familiar que eu havia fundado em 1985, quando ele tinha apenas 1 ano de idade. Também lhe comuniquei que seria beneficiário direto da minha participação na Imobiliária Norte São Paulo e Projetos Urbanos Paulista, as outras 2 companhias que havia construído tijolo a tijolo, contrato após contrato. Maria Helena chorou de emoção naquela noite. João Carlos, nosso filho terá tudo garantido para o resto da vida, me disse enquanto preparava o jantar de celebração. Eu acreditava estar fazendo o correto, garantindo o futuro da minha família, honrando a tradição de pais que deixam um legado sólido a seus descendentes. Que ingênuo fui, ao não reconhecer os sinais de alarme que já estavam presentes. A primeira manifestação evidente da mudança foi a atitude de Rafael em relação ao trabalho. Durante os primeiros meses como diretor executivo, chegava aos escritórios depois das 11 da manhã, delegava absolutamente todas suas responsabilidades nos gerentes de área que eu havia treinado durante anos e desaparecia regularmente para reuniões de negócios que consistiam em almoços longos em restaurantes caros com Luciana. Roberto Silva Mendonça, nosso contador de confiança há 15 anos, começou a me mostrar relatórios preocupantes sobre os gastos corporativos. Rafael havia aumentado exponencialmente os gastos de representação da empresa, justificando refeições de R$ 300
como investimentos em relações comerciais. Seu salário mensal de R$ 12.000, que já era generoso considerando sua inexperiência real, se complementava com bonificações trimestrais que ele mesmo havia se autorizado sem me consultar. Mas o que realmente me inquietava era a transformação de sua personalidade. O jovem tímido e respeitoso que havia sido até os 30 anos se converteu gradualmente em alguém arrogante, exigente e profundamente desrespeitoso com Maria Helena e comigo. Os jantares familiares de domingo, que haviam sido sagrados em nossa família durante décadas, se tornaram esporádicos e tensos. Rafael chegava atrasado, respondia com monossílabos às nossas perguntas sobre sua vida e passava a maior parte do tempo revisando seu celular. Luciana, por sua parte, havia começado a fazer comentários cada vez mais diretos sobre nosso estilo de vida modesto, comparado ao potencial econômico das empresas. Não entendo por que continuam morando neste apartamento tão pequeno quando poderiam comprar uma mansão no Morumbi, dizia com um sorriso que não conseguia ocultar seu desprezo. Rafael merece viver de acordo com sua posição social, não como um funcionário qualquer. Maria Helena sempre defendia nosso filho com uma lealdade cega, que agora entendo foi parte do problema. João Carlos, deixe que ele se adapte à nova responsabilidade, me dizia quando eu expressava minhas preocupações. É normal que um jovem bem-sucedido queira desfrutar dos frutos do seu trabalho. Mas Rafael não trabalhava. Simplesmente recebia um salário principesco por ocupar um escritório e assinar documentos que outros preparavam. A situação se deteriorou dramaticamente quando Maria Helena começou a adoecer no início de 2023. Os primeiros sintomas apareceram em janeiro: fadiga constante, dores abdominais persistentes, perda de apetite. Inicialmente pensamos que era estresse ou algum problema digestivo menor, mas quando os exames de março revelaram a presença de células cancerígenas em seu pâncreas, nosso mundo balançou. O oncologista, Dr. Fernando Ruiz Navarro, foi brutalmente honesto durante a primeira consulta. Senhora Santos, seu câncer está em estágio avançado. Com tratamento agressivo, podemos aspirar a controlar a doença durante alguns meses, talvez um ano, se tivermos sorte. Sem tratamento, lhe restam entre 3 e 6 meses de vida. Maria Helena apertou minha mão com força surpreendente e me olhou com aqueles olhos verdes que havia amado durante quase 4 décadas. Lutaremos, João Carlos, juntos como sempre. Desde esse momento, minha vida se reorganizou completamente ao redor do cuidado de Maria Helena. Deleguei a supervisão diária das empresas nos meus gerentes de confiança. Cancelei todos os projetos não essenciais e me transformei no cuidador em tempo integral da minha esposa. Aprendi a administrar morfina, a preparar comidas leves que seu estômago debilitado pudesse tolerar, a interpretar cada gesto de dor em seu rosto para antecipar suas necessidades. Rafael recebeu a notícia do diagnóstico de sua mãe com uma reação que ainda me resulta incompreensível. Em lugar de perguntar sobre o tratamento, os prognósticos ou como poderia ajudar, sua primeira preocupação foi sobre como a doença de Maria Helena afetaria a estabilidade operacional das empresas. Pai, precisamos manter separados os assuntos pessoais dos profissionais, me disse com uma frieza que me deixou gelado. Durante os 8 meses seguintes, enquanto eu vivia praticamente em hospitais e clínicas, Rafael continuou com sua rotina de luxos e comodidades, como se nada tivesse mudado. As 3 visitas que fez à sua mãe enferma foram protocolares, breves e sempre acompanhadas de Luciana, que se comportava como se estar na presença de uma pessoa com câncer fosse um incômodo pessoal. A segunda visita foi particularmente reveladora. Maria Helena havia perdido já 15 quilos. Seu cabelo havia desaparecido completamente devido à quimioterapia e mal conseguia se manter acordada por mais de 2 horas seguidas. Rafael chegou ao hospital vestindo um terno de R$ 2.000, levando no pulso um Rolex que não reconheci e que provavelmente custava mais que o salário anual de uma enfermeira. Mamãe, você está com o melhor aspecto,
Mentiu descaradamente enquanto se mantinha a uma distância prudencial da cama. Maria Helena sorriu fracamente e estendeu sua mão trêmula em sua direção, mas Rafael fingiu não notar, ocupado revisando mensagens no celular. Pai, preciso falar com você sobre alguns contratos urgentes, me disse depois de apenas 10 minutos, como se o quarto do hospital fosse uma sala de reuniões. Luciana, enquanto isso, havia ficado no corredor alegando que os cheiros do hospital a enjoavam. Quando saí para procurá-la para que pelo menos cumprimentasse Maria Helena, a encontrei falando ao telefone sobre planos para um fim de semana em Búzios. Sim, amor, já reservei o hotel 5 estrelas. Rafael precisa relaxar depois de tanto estresse no trabalho, dizia sem o menor rastro de vergonha. A terceira e última visita ocorreu 2 semanas antes de Maria Helena morrer, quando já era evidente que o final se aproximava rapidamente. Os médicos haviam suspendido o tratamento ativo e haviam começado os cuidados paliativos. Maria Helena dormia a maior parte do dia, despertando ocasionalmente para sussurrar meu nome ou pedir água. Rafael chegou naquela tarde com uma atitude estranhamente urgente. Em lugar de se aproximar da cama de sua mãe, me pediu para sairmos ao corredor para uma conversa privada e importante. Pai, acredito que seja a hora de falarmos sobre o futuro. Começou com uma seriedade que não lhe havia visto em anos. Mamãe não vai mais se recuperar e precisamos nos preparar para o que vem depois. O que seguiu foi a conversa mais dilacerante que havia tido na minha vida. Rafael me explicou com uma meticulosidade que demonstrava a preparação prévia que havia estado analisando a estrutura patrimonial familiar com advogados especializados. Havia identificado oportunidades de otimização fiscal que requeriam reestruturações societárias imediatas para maximizar a herança e minimizar as cargas tributárias. Em palavras simples, meu filho havia estado preparando a distribuição dos nossos bens enquanto sua mãe agonizava numa cama de hospital a poucos metros de distância. Havia calculado o valor das 3 empresas, nossas economias, as propriedades, inclusive o seguro de vida de Maria Helena, e havia desenvolvido um plano detalhado para modernizar a administração familiar sob sua liderança exclusiva. Naquela noite, quando voltei para casa depois de passar o dia inteiro no hospital, me sentei na sala que Maria Helena havia decorado com tanto amor e compreendi finalmente a magnitude do meu erro. Ao entregar a Rafael uma posição de poder sem que tivesse demonstrado merecê-la, havia criado um monstro de ambição e egoísmo. Ao protegê-lo das consequências dos seus atos durante décadas, havia permitido que desenvolvesse uma mentalidade de privilégio que o havia desumanizado completamente. Mas naquela noite do dia 23 de setembro, depois da humilhação mais profunda da minha vida, decidi que havia chegado o momento de corrigir 38 anos de erros paternos. A ligação telefônica que faria mudaria tudo para sempre. Eram 11h47 da noite, quando disquei o número de Miguel Ortega Delgado, meu advogado de confiança durante os últimos 22 anos. Ele respondeu na terceira chamada, apesar do adiantado da hora. João Carlos, lamento muito o ocorrido com Maria Helena. Recebi sua mensagem esta manhã, mas não quis incomodá-lo num momento tão doloroso. Disse com aquela voz grave que sempre me havia transmitido segurança nos momentos mais complicados. Miguel, preciso que esta conversa fique entre nós e que atue com absoluta urgência. Lhe respondi com uma determinação que surpreendeu até a mim mesmo. O que vou pedir mudará completamente a situação familiar. E uma vez que demos o primeiro passo, não haverá possibilidade de retroceder. Escuto atentamente, João Carlos. Sabe que pode contar com minha discrição absoluta, me confirmou enquanto eu respirava profundamente para organizar minhas ideias. O que estava prestes a fazer requeria precisão cirúrgica em cada detalhe legal, timing perfeito na execução e, sobretudo, a frieza emocional que nunca acreditei possuir até aquela noite. Quero que revise imediatamente todos os contratos trabalhistas de Rafael nas 3 empresas. Comecei explicando enquanto caminhava pelo meu apartamento vazio.
Especificamente, preciso que localize a cláusula de conduta profissional que incluímos no seu contrato de diretor executivo, quando o nomeamos em dezembro de 2016. Essa cláusula estabelece que comportamentos que prejudiquem a reputação corporativa ou familiar constituem causa justificada para a rescisão imediata do vínculo empregatício. Miguel conhecia perfeitamente essa cláusula, porque havia sido ele quem a redigiu seguindo minhas instruções específicas. João Carlos, essa cláusula é absolutamente válida e executável, me confirmou depois de vários minutos revisando os documentos digitalmente. Que situação específica constituiria a violação contratual? Lhe narrei detalhadamente os eventos do velório, descrevendo como Rafael havia contratado segurança privada para me impedir de participar na cerimônia fúnebre da minha própria esposa, expondo nossa família a uma humilhação pública que havia sido presenciada por dezenas de pessoas vinculadas profissionalmente com nossas empresas. Esta situação constitui definitivamente uma violação grave da cláusula de conduta profissional, determinou Miguel com a autoridade dos seus 30 anos de experiência em direito corporativo. Procederemos imediatamente com a rescisão do contrato trabalhista por justa causa, o que significa que Rafael perderá todos os benefícios associados: salário, bonificações, veículo corporativo, plano de saúde privado, apartamento da empresa e qualquer direito à indenização. Mas meu plano era muito mais amplo que uma simples demissão trabalhista. Miguel, quero que contate imediatamente Roberto Silva Mendonça e solicite um relatório completo de todos os gastos corporativos autorizados por Rafael durante os últimos 3 anos. Continuei explicando enquanto tomava notas detalhadas. A investigação que Miguel e Roberto realizaram naquela mesma madrugada revelou cifras que superaram minhas piores expectativas. Durante os últimos 3 anos, Rafael havia dilapidado mais de R$200 mil em gastos injustificáveis. Refeições semanais de R$500 em restaurantes de luxo, viagens a destinos turísticos faturadas como conferências empresariais, bonificações trimestrais que havia se concedido sem autorização e compras pessoais carregadas às contas corporativas. João Carlos, tecnicamente poderíamos proceder legalmente contra Rafael por malversação de fundos corporativos, me informou Miguel depois de revisar exaustivamente os registros contábeis. As evidências são esmagadoras e os valores superam os limites que constituem crime financeiro. Contudo, eu não buscava destruir Rafael através do sistema judicial. Meu objetivo era ensinar-lhe as consequências reais, mediante a perda imediata de todos os privilégios que nunca havia merecido. Miguel, preciso que redija uma carta de revogação de todas as autorizações bancárias que Rafael tem, em nome das empresas. Lhe instruí enquanto revisava mentalmente cada detalhe da operação. Essa carta deve chegar aos bancos antes das 9 da manhã, antes que ele tente realizar qualquer movimentação financeira. Miguel trabalhou durante toda a madrugada preparando a documentação legal necessária. Às 6 da manhã do dia 24 de setembro, havia completado todos os trâmites: rescisão contratual, cancelamento de benefícios, revogação de poderes bancários e notificação a todas as instituições financeiras relevantes. Mas o golpe mais devastador ainda estava por vir. Durante nossa conversa noturna, confessei a Miguel um segredo que havia guardado zelosamente durante mais de uma década: a existência de um fundo de investimento internacional que havia criado gradualmente desde 2012, utilizando as utilidades excedentes das empresas. Miguel, esse fundo soma atualmente R$2.400.000. Lhe revelei enquanto sentia como as palavras liberavam uma carga emocional enorme. Rafael jamais soube de sua existência porque sempre acreditou que os únicos ativos familiares eram as empresas operativas e nossas economias domésticas. Viveu acreditando que seu futuro dependia exclusivamente de sua posição trabalhista, sem saber que Maria Helena e eu havíamos acumulado uma fortuna paralela completamente independente.
A criação desse fundo havia sido uma decisão estratégica que tomei quando comecei a notar os primeiros sinais de irresponsabilidade financeira em Rafael. Cada trimestre transferia discretamente entre 50 e 100 mil reais das utilidades empresariais para investimentos diversificados em mercados europeus, asiáticos e norte-americanos. Com a morte de Maria Helena, eu me transformo no único beneficiário desse fundo. Expliquei a Miguel enquanto revisávamos as implicações legais. Rafael perdeu para sempre qualquer possibilidade de acessar esses recursos, e o mais importante é que nem sequer sabe que existem. Miguel compreendeu imediatamente as dimensões da minha estratégia. João Carlos executou uma manobra perfeita. Me felicitou com admiração genuína. Rafael perderá simultaneamente sua fonte de renda, seus benefícios corporativos, seu acesso a recursos financeiros e descobrirá que seu futuro econômico era uma ilusão construída sobre privilégios que podiam ser revogados a qualquer momento. A conversa terminou a 1h50 da madrugada, depois de ter estabelecido um plano de ação que se executaria automaticamente durante as próximas 24 horas. Ao amanhecer do dia 24 de setembro, Rafael despertou sendo ainda o diretor executivo privilegiado de 3 empresas prósperas. Antes do meio-dia se transformaria num desempregado sem recursos, sem benefícios e sem futuro garantido. A vingança de um pai havia começado. Às 8 da manhã do dia 24 de setembro, enquanto eu tomava café sozinho na cozinha que Maria Helena havia enchido de vida durante décadas, meu celular começou a tocar insistentemente. Era Andrés Vasques Moreno, o gerente-geral da Silva Construções, que levava comigo 15 anos e conhecia melhor que ninguém o funcionamento interno de nossas operações. Senhor João Carlos, desculpe incomodá-lo tão cedo, mas preciso confirmar algumas instruções que recebi nesta madrugada. Me disse com evidente confusão. O advogado Miguel Ortega me enviou documentos oficiais indicando mudanças imediatas na estrutura diretiva. Confirma que Rafael já não faz parte da equipe executiva de nenhuma das 3 empresas? Andrés, essas instruções são completamente corretas e devem ser executadas imediatamente. Lhe respondi com a firmeza que havia caracterizado minhas decisões empresariais durante quase 4 décadas. Rafael Silva Santos foi separado de todos seus cargos por violação grave das cláusulas contratuais de conduta profissional. A partir deste momento, carece de qualquer autoridade, acesso ou representação em nome de nossas companhias. O que Andrés não sabia era que eu havia passado a madrugada investigando exaustivamente os verdadeiros planos que Rafael havia desenvolvido durante os últimos meses. Utilizando meus acessos administrativos aos sistemas corporativos, havia descoberto uma série de comunicações eletrônicas que revelavam a magnitude real da traição do meu filho. No seu computador de trabalho, Rafael havia mantido correspondência secreta com a imobiliária Bandeirantes, uma das nossas concorrentes mais agressivas no mercado paulistano. Os e-mails datados entre abril e agosto de 2023 documentavam negociações avançadas para a venda completa de nossas 3 empresas, por um preço conjunto de R$8.200.000. A estratégia de Rafael era diabolicamente simples. Esperava herdar o controle majoritário das companhias depois da minha morte e a de Maria Helena, para imediatamente proceder com a liquidação total do patrimônio empresarial que eu havia construído durante 38 anos de trabalho incansável. Mas o mais indignante era descobrir que Rafael havia prometido a Luciana um estilo de vida completamente novo, baseado nesses R$8 milhões. Em mensagens privadas entre eles planejavam comprar uma mansão de 2 milhões no Morumbi, adquirir veículos de luxo, investir num apartamento de temporada em Búzios e manter um fundo de investimento pessoal que lhes garantisse rendas mensais superiores a R$20 mil sem trabalhar jamais. O velho vai morrer em breve, e então poderemos viver como realmente merecemos. Havia escrito Rafael para sua esposa numa mensagem de julho que me provocou náuseas ao lê-la. Já falei com os compradores e estão dispostos a fechar o negócio assim que tivermos controle legal completo.
Luciana havia respondido com entusiasmo desmedido. Já era a hora, querido. Há anos esperamos que seus pais entendam que têm a obrigação de nos deixar uma herança digna do nosso nível social. 8 milhões nos permitirão finalmente viver como as pessoas bem-sucedidas que somos. Mas Rafael havia cometido um erro fatal nos seus cálculos. Todas suas projeções econômicas se baseavam na suposição de que conhecia completamente o patrimônio familiar, quando na realidade ignorava a existência do Fundo de Investimento Internacional que Maria Helena e eu havíamos acumulado meticulosamente durante mais de uma década. Esse fundo, administrado discretamente pela firma suíça Helvetic Asset Management, continha atualmente R$ 2.400.000, distribuídos em títulos governamentais europeus, ações de empresas tecnológicas norte-americanas e participações em fundos imobiliários asiáticos. Às 10 da manhã, Roberto Silva Mendonça me ligou para confirmar que havia executado todas as instruções financeiras. Senhor João Carlos, cancelei todos os cartões corporativos associados a Rafael. Removi suas autorizações nas 6 contas bancárias empresariais e notifiquei os bancos que qualquer transação que ele tente realizar deve ser rejeitada imediatamente. Roberto, que saldo Rafael tinha disponível nas suas contas pessoais a última vez que revisou suas movimentações? Lhe perguntei enquanto começava a compreender as dimensões completas da crise financeira que meu filho enfrentaria. A resposta me surpreendeu. Senhor João Carlos, Rafael mantinha menos de R$ 3.000 nas suas contas pessoais. Todo seu estilo de vida dependia completamente dos recursos corporativos. Essa revelação me confirmou que Rafael havia vivido durante anos numa bolha financeira completamente artificial. Sua aparente prosperidade econômica era na realidade uma ilusão sustentada por privilégios corporativos que eu havia autorizado ingenuamente. Roberto, prepare imediatamente a documentação para cancelar o contrato de arrendamento do apartamento em Pinheiros que a empresa pagava para Rafael. Lhe instruí enquanto visualizava cada componente da transformação que meu filho experimentaria. Também cancele seu plano de saúde privado, sua associação no clube esportivo e qualquer outro benefício que estivesse recebendo. Às 11h30 da manhã, Andrés Vasques me ligou novamente, desta vez com evidente nervosismo. Senhor João Carlos, Rafael acaba de chegar aos escritórios e está exigindo explicações sobre por que seu cartão de acesso não funciona na entrada principal. Andrés, proceda exatamente segundo as instruções que te dei esta manhã. Lhe respondi com tranquilidade absoluta. Rafael deve ser tratado com respeito profissional, mas com firmeza inquebrantável. Já não é funcionário de nenhuma de nossas empresas e deve abandonar as instalações imediatamente depois de recolher seus pertences pessoais. O que seguiu foi uma ligação telefônica que havia estado esperando durante horas. Às 12h15 do meio-dia, Rafael me contatou com um desespero que jamais havia escutado em sua voz. Pai, o que está acontecendo? Me expulsaram do meu escritório, meus cartões não funcionam, e Andrés me diz que fui demitido. Isso tem que ser um mal-entendido terrível. Rafael, não há nenhum mal-entendido. Lhe respondi com a mesma frieza que ele havia demonstrado quando ordenou minha expulsão do velório de Maria Helena. Seu comportamento de ontem na funerária constitui uma violação grave das cláusulas de conduta profissional do seu contrato. Foi separado definitivamente de todos seus cargos por justa causa, o que significa que não tem direito à indenização nem a nenhum benefício adicional. O silêncio que seguiu durou vários segundos intermináveis. Quando Rafael finalmente falou, sua voz havia mudado completamente. Pai, podemos conversar sobre isso. Foi um momento de muita tensão emocional, mas podemos resolver como família. Rafael, a família terminou ontem quando decidiu me tratar como um estranho no funeral da sua própria mãe. Lhe respondi antes de desligar definitivamente. A guerra havia começado oficialmente, e Rafael acabava de descobrir que havia subestimado completamente seu oponente. Durante os dias seguintes à demissão de Rafael,
Decidi implementar a fase mais estratégica do meu plano: transformar sua humilhação pública no meu velório numa ferramenta para destruir completamente sua reputação profissional em todo o setor da construção civil paulistana. O que meu filho não compreendia era que durante 40 anos de carreira empresarial, eu havia cultivado uma rede de contatos que abarcava desde pequenos empreiteiros até os diretivos das corporações mais influentes do Brasil. Na segunda-feira, 27 de setembro, 3 dias depois do funeral, comecei uma série de ligações telefônicas cuidadosamente planejadas. Minha primeira conversa foi com Eduardo Santa Maria Herrera, presidente da Associação Paulista de Empresas Construtoras, uma organização que agrupa mais de 80% das companhias do setor no estado de São Paulo. Eduardo, preciso compartilhar com você uma situação muito delicada que afeta diretamente a reputação do nosso setor. Lhe expliquei depois dos cumprimentos protocolares e suas condolências pela morte de Maria Helena. Durante o funeral da minha esposa, meu próprio filho contratou segurança privada para me impedir de participar na cerimônia, criando um escândalo público que foi presenciado por dezenas de profissionais do nosso âmbito trabalhista. Eduardo conhecia perfeitamente a importância de manter a imagem de respeitabilidade numa indústria onde a confiança pessoal e os vínculos familiares sólidos eram fundamentais para conseguir contratos importantes. João Carlos, isso é completamente inaceitável, me respondeu com genuína indignação. Um homem que é capaz de humilhar seu próprio pai no momento mais doloroso da sua vida carece absolutamente dos valores éticos necessários para representar nosso setor profissional. Eduardo, Rafael tem procurado oportunidades trabalhistas em outras empresas construtoras depois que decidi separá-lo definitivamente das nossas companhias. Continuei explicando enquanto tomava notas detalhadas da sua reação. Considero minha responsabilidade moral informar nossos colegas sobre o tipo de pessoa com quem estariam tratando se decidissem contratá-lo. A conversa durou mais de 40 minutos, durante os quais Eduardo me assegurou que comunicaria discretamente a situação a todos os membros da associação. João Carlos, pode ficar tranquilo que nenhuma empresa séria do setor considerará empregar Rafael depois de conhecer estes detalhes, me garantiu com a autoridade de quem levava 12 anos presidindo a organização sindical mais importante de São Paulo. Minha segunda ligação estratégica foi para Carmen Delgado Ruiz, diretora-geral da Desenvolvimentos Imobiliários do Sul, a empresa que havia mostrado maior interesse em adquirir nossas companhias, segundo as comunicações secretas que havia interceptado no computador de Rafael. Esta conversa requeria um enfoque completamente diferente, porque precisava neutralizar os planos de venda sem revelar que conhecia as negociações clandestinas. Carmen, tenho estado refletindo sobre o futuro das minhas empresas depois da morte de Maria Helena. Lhe comentei com aparente casualidade durante uma conversa que ela acreditava rotineira de condolências profissionais. Inicialmente havia considerado a possibilidade de vender as companhias para me aposentar definitivamente, mas os eventos recentes me fizeram reconsiderar completamente essa opção. A surpresa na sua voz foi evidente, embora tentasse disfarçá-la profissionalmente. João Carlos, entendo perfeitamente que este seja um momento muito difícil para tomar decisões empresariais importantes, me respondeu enquanto eu sorria satisfeito por ter confirmado suas expectativas prévias sobre uma possível transação. Carmen, decidi que a melhor maneira de honrar a memória de Maria Helena é continuar desenvolvendo as empresas que construímos juntos durante tantos anos. Lhe expliquei com a determinação de quem havia encontrado um propósito renovado. Vou modernizar completamente nossas operações, expandir para novos mercados e me assegurar de que nosso legado perdure durante as próximas décadas. Essa conversa eliminou definitivamente qualquer possibilidade de que Rafael pudesse executar seus planos de venda, mesmo se tivesse conseguido herdar controle sobre as empresas. Os compradores potenciais já sabiam que eu não tinha intenção de me aposentar, nem de transferir a propriedade das companhias no futuro previsível. Mas meu golpe mais devastador estava reservado para Luciana,
Através de contatos no setor bancário, havia descoberto que ela havia solicitado um empréstimo pessoal de R$ 150 mil no mês anterior, utilizando como garantia as expectativas hereditárias de Rafael e apresentando documentação que inflava artificialmente o valor estimado da nossa herança familiar. Na quarta-feira, 29 de setembro, contatei diretamente Branca Navarro Sanches, a diretora da agência do Banco Itaú, onde Luciana havia tramitado essa solicitação creditícia. Branca, preciso informá-la sobre uma situação que pode implicar fraude documental numa operação recente. Lhe comuniquei depois de me identificar como o proprietário real dos ativos que Luciana havia usado como respaldo financeiro. Senhor Silva, revisarei imediatamente o expediente que menciona. Me respondeu com a seriedade que caracteriza os executivos bancários quando detectam possíveis irregularidades. Durante os seguintes 20 minutos, lhe expliquei detalhadamente como Luciana havia apresentado avaliações falsificadas do nosso patrimônio empresarial e havia omitido informação crucial sobre a situação legal real de Rafael dentro das companhias. Senhor Silva, procederemos imediatamente a congelar essa linha creditícia e a iniciar uma investigação interna sobre a veracidade da documentação apresentada. Me confirmou Branca, depois de revisar digitalmente todos os documentos do expediente. Se confirmarmos irregularidades na informação fornecida, a senhora Mendes enfrentará consequências legais graves e ficará marcada permanentemente nos nossos sistemas de risco creditício. Naquela mesma tarde, Luciana recebeu uma ligação do banco informando que seu empréstimo havia sido cancelado imediatamente e que devia se apresentar nas oficinas centrais para esclarecer as discrepâncias detectadas na sua solicitação. O pânico que experimentou foi tal que contatou desesperadamente Rafael, que já não tinha recursos nem influência para ajudá-la a resolver o problema. Na quinta-feira, 30 de setembro, exatamente uma semana depois do funeral, recebi uma ligação de Fernando Mendes Santos, o pai de Luciana, que trabalhava como supervisor numa fábrica têxtil dos arredores de São Paulo. Senhor Silva, peço desculpas por incomodá-lo num momento tão doloroso, mas preciso falar com o senhor sobre a situação da minha filha e Rafael, me disse com evidente desconforto. Fernando era um homem trabalhador e honesto que nunca havia aprovado completamente o estilo de vida ostentoso que sua filha havia adotado depois de se casar com Rafael. Senhor Silva, Luciana me contou que Rafael perdeu seu trabalho e que estão tendo dificuldades financeiras graves. Me explicou com a humildade de quem compreende as hierarquias sociais. Minha esposa e eu queremos oferecer que se mudem temporariamente para nossa casa na cidade Tiradentes, até que possam estabilizar sua situação. A ironia da situação era perfeita. Luciana, que havia desprezado durante anos o nível social modesto dos meus pais e o meu, agora se via obrigada a se mudar com seus próprios pais a um bairro operário, num apartamento de 60 metros quadrados, que compartilhariam com 4 pessoas. O contraste com o apartamento de 120 metros quadrados em Pinheiros que a empresa havia pago para eles era humilhante e definitivo. Fernando, lamento sinceramente que sua família esteja atravessando esta situação difícil. Lhe respondi com genuína cortesia em relação a um homem que não tinha culpa alguma dos erros da sua filha. Espero que Rafael encontre logo um emprego que lhe permita manter adequadamente sua esposa e reconstruir sua vida profissional. Mas ambos sabíamos que essa possibilidade era praticamente inexistente. Durante essa mesma semana, Rafael havia visitado 11 empresas construtoras importantes de São Paulo e em todas havia recebido respostas evasivas ou rejeições diretas. A rede de contatos que eu havia ativado funcionava com a eficiência de uma máquina perfeitamente sincronizada. Na sexta-feira, 1º de outubro, 8 dias depois do funeral, Rafael fez sua última tentativa desesperada de reconciliação. Apareceu sem aviso no apartamento onde eu havia vivido com Maria Helena durante 23 anos, tocando insistentemente a campainha até que decidi atender à porta. Sua aparência havia mudado dramaticamente. Levava a mesma roupa de 3 dias atrás.
Havia perdido peso visivelmente, e seus olhos mostravam um desespero que jamais havia visto nele. Pai, por favor, precisamos conversar. Me suplicou com uma humildade que contrastava brutalmente com a arrogância que havia demonstrado durante anos. Sei que cometi um erro terrível no funeral, mas somos família. Tem que haver uma maneira de resolver isso. Rafael, o tempo para as conversas familiares terminou quando decidiu transformar o funeral da sua mãe numa demonstração pública de desprezo em relação a mim. Lhe respondi mantendo a porta entreaberta, sem convidá-lo a entrar. As consequências das suas decisões apenas estão começando. Pai, não tenho trabalho, não tenho dinheiro. Luciana está desesperada, e seus pais nos disseram que só podemos ficar na casa deles durante 2 meses. Me explicou com lágrimas genuínas correndo pelas suas bochechas. Te prometo que se me der outra oportunidade, trabalharei mais duro que nunca, e te demonstrarei que posso mudar. Durante alguns segundos senti uma pontada de compaixão paternal em relação ao homem desesperado que tinha diante de mim. Mas logo recordei a frieza com que havia planejado vender as empresas que Maria Helena e eu havíamos construído, a crueldade com que me havia tratado durante os meses de doença da sua mãe e a humilhação deliberada que havia orquestrado no seu funeral. Rafael, algumas decisões têm consequências irreversíveis. Lhe disse antes de fechar a porta definitivamente. É hora de aprender a viver sem os privilégios que nunca mereceu. Naquela noite, enquanto jantava sozinho na cozinha onde Maria Helena havia preparado milhares de refeições familiares, soube que havia cruzado um ponto sem volta. Meu filho teria que reconstruir sua vida completamente do zero, sem minha ajuda, sem meus contatos e sem acesso ao patrimônio que havia dado como garantido durante toda a sua existência. A lição apenas estava começando. Durante as primeiras 2 semanas de outubro de 2023, estabeleci um sistema de monitoramento discreto para observar como Rafael e Luciana se adaptavam à sua nova realidade. Através de Luiz Hernandes Castro, um investigador privado que havia utilizado no passado para verificar antecedentes de funcionários potenciais, pude documentar cada aspecto da queda social e econômica que ambos experimentaram. O relatório de Luiz do dia 5 de outubro revelou detalhes que superaram minhas expectativas mais otimistas. Rafael e Luciana haviam se mudado efetivamente para o apartamento dos pais dela na cidade Tiradentes, um bairro operário localizado a mais de 1 hora de transporte público do centro de São Paulo, onde haviam vivido anteriormente. O contraste era devastador. De 120 metros quadrados de luxo em Pinheiros, a compartilhar 60 metros quadrados com 4 adultos num edifício de habitação popular construído nos anos 80. Senhor João Carlos, a senhora Luciana teve vários episódios de crises nervosas durante a primeira semana. Me informou Luiz com a precisão profissional que caracterizava suas investigações. Os vizinhos relataram discussões constantes entre ela e Rafael, principalmente sobre a impossibilidade de manter o nível de vida ao qual estavam acostumados. Aparentemente, ela responsabiliza completamente Rafael pela perda dos seus privilégios sociais e econômicos. A informação mais reveladora concernia as tentativas desesperadas de Rafael por conseguir emprego no setor da construção. Durante essas 2 semanas, havia visitado 23 empresas diferentes, desde grandes corporações até pequenas empreiteiras familiares. Em todas havia recebido respostas idênticas. Atualmente não temos posições disponíveis, ou entraremos em contato se surgir algo apropriado para seu perfil. Luiz havia conseguido gravar discretamente uma dessas entrevistas trabalhistas, onde Rafael havia tentado se apresentar diante da Construções Ramires como um executivo experiente com ampla trajetória em gestão empresarial. O proprietário, Manuel Ramires Vega, lhe havia respondido com uma franqueza brutal. Senhor Silva, sua reputação no setor está completamente destruída. Todo mundo sabe o que fez com seu pai no funeral da sua mãe. Nenhuma empresa séria vai contratar alguém capaz dessa crueldade familiar. Mas minha satisfação maior chegou quando Luiz me informou sobre a reação de Luciana
diante da realidade de viver com uma família trabalhadora normal. Senhor João Carlos, a senhora expressou abertamente seu desgosto por ter que compartilhar banheiro com seus sogros, comer comida caseira preparada pela mãe de Rafael e utilizar transporte público para se deslocar. Me detalhou enquanto eu sorria, lembrando seus comentários depreciativos sobre nosso estilo de vida modesto. No dia 15 de outubro recebi uma ligação inesperada de Maria José Mendes Santos, a mãe de Luciana, uma mulher de 58 anos que trabalhava como operadora de caixa num supermercado local. Sua voz refletia uma mistura de vergonha e desespero que me comoveu genuinamente, porque reconhecia nela a dignidade das pessoas trabalhadoras honestas. Senhor Silva, sei que não tenho direito de incomodá-lo depois de tudo o que aconteceu, mas preciso pedir um favor pessoal. Me disse com a humildade de quem compreende que está solicitando algo que não merece. Minha filha Luciana está destruindo a paz do nosso lar. Chora constantemente, se recusa a procurar trabalho e trata meu marido e a mim como se fôssemos empregados. Não podemos manter esta situação muito mais tempo. Maria José me explicou que Luciana havia rejeitado sistematicamente todas as ofertas de emprego que lhe haviam conseguido. Operadora de caixa numa loja de roupas, recepcionista numa clínica odontológica, vendedora numa perfumaria. Sua resposta era sempre a mesma. Eu não estou preparada para trabalhos de classe baixa. Rafael tem que resolver isso e me conseguir a vida que mereço. Senhor Silva, minha filha sempre foi caprichosa, mas estes anos de vida luxuosa a transformaram numa pessoa irreconhecível. Continuou Maria José com uma tristeza maternal que me lembrou dolorosamente minhas próprias reflexões sobre Rafael. Está convencida de que o Senhor vai perdoar Rafael eventualmente e que tudo voltará a ser como antes. Não entende que as ações têm consequências definitivas. Maria José, lamento profundamente que sua família esteja atravessando esta situação. Lhe respondi com sinceridade genuína, mas não posso oferecer nenhuma esperança de reconciliação. Rafael tomou decisões que romperam irreparavelmente nossos vínculos familiares. Luciana terá que se adaptar a uma realidade onde não existe a possibilidade de recuperar os privilégios que perdeu. Essa conversa me confirmou que minha estratégia havia funcionado perfeitamente. Luciana, a verdadeira instigadora intelectual por trás da ambição desmedida de Rafael, estava experimentando um colapso psicológico completo ao enfrentar a impossibilidade de manter seu status social artificial. No dia 20 de outubro, Luiz me forneceu o relatório mais satisfatório de todos. Rafael havia conseguido finalmente um emprego como vendedor de materiais de construção nos Almacens Martins, uma empresa média especializada em fornecimentos para obras pequenas e reformas domésticas. Seu salário mensal seria de R$1.000, exatamente 12 vezes menos que os R$12.000 que havia estado ganhando como diretor executivo das nossas empresas. Senhor João Carlos, o primeiro dia de trabalho de Rafael foi traumático, me relatou Luiz com evidente diversão profissional. Chegou usando um dos seus ternos de R$2.000, mas o supervisor lhe explicou que devia usar roupa de trabalho normal, porque passaria a maior parte do tempo no depósito carregando materiais e atendendo pedreiros e empreiteiros pequenos. A ironia era perfeita. Rafael, que durante anos havia evitado qualquer trabalho físico real, agora se via obrigado a carregar sacos de cimento, mover tábuas de madeira e tratar deferentemente com os mesmos profissionais que antes considerava socialmente inferiores. Seu chefe imediato era Tomás Ruiz Serrano, um homem de 45 anos, que havia começado como pedreiro e havia subido por mérito próprio até se transformar em supervisor de vendas. O Sr. Tomás não mostrou nenhuma consideração especial em relação a Rafael por seu sobrenome ou sua formação universitária. Continuou Luiz documentando cada detalhe humilhante. Lhe atribuiu as tarefas mais básicas: inventário de materiais, limpeza do depósito e atendimento telefônico a clientes que solicitam orçamentos para obras menores. Rafael deve ganhar o respeito dos seus companheiros dia a dia, igual a qualquer funcionário novo sem experiência prática.
Mas o golpe mais devastador para o orgulho de Rafael chegou quando Luiz me informou sobre seu primeiro encontro trabalhista com antigos contatos profissionais. Senhor João Carlos, ontem Rafael atendeu um cliente que resultou ser José Antônio Serrano, o gerente da Construções Vale Norte. Me relatou com satisfação evidente. O senhor Serrano reconheceu imediatamente Rafael e lhe perguntou com surpresa o que estava fazendo trabalhando num depósito de materiais. A resposta de Rafael havia sido patética. Tentou explicar que estava explorando diferentes aspectos do negócio da construção, desde perspectivas operacionais, e que seu trabalho nos Almacéns Martins era uma experiência temporária de enriquecimento profissional. José Antônio havia sorrido com condescendência e lhe havia encomendado a entrega de 5 sacos de gesso para uma obra menor, tratando-o exatamente como o que agora era, um funcionário subalterno de uma empresa de fornecimentos. No dia 25 de outubro, exatamente um mês depois do funeral de Maria Helena, recebi uma ligação desesperada de Luciana. Era a primeira vez que tentava me contatar diretamente desde o dia da humilhação na funerária, e sua voz mostrava um colapso emocional, que indicava que havia chegado ao limite da sua resistência psicológica. Senhor Silva, por favor, preciso suplicar que reconsidere sua posição com respeito a Rafael. Começou com uma humildade fingida, que não conseguia ocultar seu desespero subjacente. Entendo que Rafael cometeu um erro terrível, mas o castigo que está recebendo é desproporcional. Estamos vivendo em condições indignas para pessoas do nosso nível educativo e social. Luciana, o nível educativo não outorga automaticamente privilégios econômicos, e o nível social se constrói mediante ações dignas, não mediante a exploração de vínculos familiares. Lhe respondi com a serenidade de quem encontrou paz nas suas decisões. Senhor Silva, Rafael está trabalhando 12 horas diárias carregando materiais de construção por R$ 1.000 ao mês. Continuou se queixando como se essa situação fosse uma injustiça cósmica. Eu não posso viver assim. Meus pais me deram um ultimátum. Ou consigo trabalho imediatamente ou tenho que procurar outro lugar onde viver. Não é justo que pague as consequências dos erros de Rafael. Luciana, durante anos desfrutou de privilégios econômicos que nunca ganhou mediante trabalho próprio. Lhe expliquei com clareza cristalina. Agora, tem a oportunidade de desenvolver independência econômica e pessoal mediante seu próprio esforço. Muitas pessoas considerariam essa situação uma oportunidade de crescimento, não uma tragédia. A conversa terminou quando Luciana começou a chorar incontrolavelmente e desligou o telefone. Naquela noite, Luiz me confirmou que havia tido uma crise nervosa e que seus pais haviam chamado a emergência médica para que a atendessem em seu domicílio. O colapso de Luciana marcava o final da segunda fase do meu plano. Rafael havia perdido seu emprego, seu status social, sua estabilidade econômica e agora também estava perdendo a mulher que havia sido sua cúmplice principal em todos os planos de exploração familiar. A justiça estava funcionando exatamente como havia planejado. No dia 30 de outubro de 2023, enquanto Rafael completava sua primeira semana completa como vendedor nos Almacéns Martins, iniciei discretamente a fase final da minha estratégia. A liquidação definitiva do império empresarial que havia construído durante 4 décadas. Esta decisão não surgiu do rancor, mas de uma compreensão profunda de que havia chegado o momento de transformar completamente o legado que deixaria no mundo. Durante as noites solitárias no apartamento que havia compartilhado com Maria Helena, havia refletido exaustivamente sobre o verdadeiro significado das nossas vidas. As empresas que construímos juntos haviam sido nosso orgulho, mas também haviam criado o monstro de privilégios que transformou Rafael na pessoa cruel e ambiciosa que demonstrou ser no funeral da sua mãe. Minha primeira ligação foi para Alejandro Vidal Ruiz, diretor-geral do Grupo Imobiliário Paulista, uma corporação que levava 3 anos manifestando interesse em adquirir empresas consolidadas do setor da construção paulistana.
Ao contrário das negociações secretas que Rafael havia mantido com compradores oportunistas, minha proposta estava fundamentada em princípios completamente diferentes. Alejandro, estou considerando seriamente a possibilidade de transferir minhas 3 empresas, mas sob condições muito específicas que garantam a estabilidade trabalhista de todos nossos funcionários. Lhe expliquei durante uma reunião no seu escritório da Torre Norte. Não busco maximizar o preço de venda, mas encontrar compradores comprometidos com manter nossa cultura empresarial e nossos padrões de qualidade. Alejandro havia conhecido minha reputação durante décadas e compreendeu imediatamente que esta oportunidade era excepcional. João Carlos, o Grupo Paulista está completamente comprometido com preservar as equipes humanas das empresas que adquirimos. Me assegurou com a seriedade de um executivo que valorizava genuinamente a estabilidade trabalhista. Nosso interesse principal é incorporar profissionais experientes e projetos consolidados, não reestruturar organizações exitosas. As negociações avançaram com uma fluidez que contrastava dramaticamente com as manobras clandestinas que Rafael havia tentado realizar. Em lugar dos 8.200.000 que meu filho havia negociado secretamente com compradores especulativos, Alejandro me ofereceu 9.500.000, com garantias contratuais explícitas de manter funcionários, filiais e projetos vigentes durante um mínimo de 5 anos. Mas minha decisão mais transformadora concernia ao destino desses recursos. Durante as conversas com Miguel Ortega sobre a estruturação legal da operação, lhe revelei um plano que havia estado desenvolvendo desde a morte de Maria Helena. A criação da Fundação Beneficente Maria Helena Santos, uma organização dedicada exclusivamente a proporcionar moradia digna para famílias trabalhadoras de baixa renda. Miguel, quero que os 9.500.000 da venda mais os 2.400.000 do fundo de investimento suíço se transformem no capital fundacional desta organização. Lhe expliquei enquanto revisávamos os estatutos preliminares que ele havia preparado seguindo minhas instruções. A fundação construirá conjuntos habitacionais de qualidade para famílias que não podem acessar moradia própria através do mercado imobiliário tradicional. A ironia desta decisão era perfeita. O dinheiro que Rafael havia planejado utilizar para comprar uma mansão no Morumbi e manter um estilo de vida parasitário se transformaria em lares dignos para dezenas de famílias humildes que valorizariam genuinamente a oportunidade de ter uma casa própria. No dia 5 de novembro, enquanto formalizávamos os contratos de venda com o Grupo Paulista, Luiz Hernandes me forneceu uma atualização devastadora sobre a situação de Rafael e Luciana. Senhor João Carlos, a senhora Luciana abandonou definitivamente o domicílio dos seus pais há 3 dias. Me informou com a precisão que caracterizava seus relatórios. Aparentemente havia conseguido um trabalho como vendedora numa loja de cosméticos do Shopping Plaza Norte, mas renunciou depois de 2 dias, alegando que o trabalho era humilhante para alguém da sua formação. A fuga de Luciana havia sido particularmente dramática. Segundo Luiz, havia esvaziado completamente a conta poupança que compartilhava com Rafael, levando os últimos R$18 que lhes restavam dos seus recursos pessoais. Também havia levado as poucas joias de valor que conservavam e havia desaparecido sem deixar informação sobre seu paradeiro. Rafael chegou do trabalho na quarta-feira à noite e encontrou um bilhete onde Luciana lhe comunicava que não estava disposta a viver como uma pobre o resto da sua vida. Continuou Luiz relatando os detalhes do abandono. Aparentemente lhe escreveu que havia cometido o erro de se casar com alguém que resultou ser um fracassado e que merecia uma vida melhor que a que ele podia oferecer. A reação de Rafael diante do abandono da sua esposa havia sido um colapso emocional completo. Segundo o testemunho de Maria José, a mãe de Luciana, Rafael havia passado 3 noites consecutivas chorando no sofá da sala, repetindo obsessivamente que tudo isso era culpa minha e que havia destruído sua vida por orgulho estúpido. Senhor João Carlos, Rafael tentou contatar Luciana através de todos seus conhecidos comuns,
mas ela bloqueou completamente qualquer comunicação. Me detalhou Luiz enquanto eu refletia sobre as dimensões psicológicas do castigo que meu filho estava experimentando. Os pais de Luciana lhe comunicaram que podem permitir que fique na casa deles até final do ano, mas que depois terá que procurar alojamento independente. No dia 15 de novembro, exatamente 2 meses depois do funeral de Maria Helena, assinei definitivamente os contratos de transferência das 3 empresas ao Grupo Paulista. A cerimônia se realizou no escritório de Miguel Ortega, com a presença de Alejandro Vidal e os representantes legais de ambas as partes. Quando estampei minha assinatura no último documento, soube que havia fechado para sempre um capítulo da minha vida que havia durado 4 décadas. João Carlos, foi uma honra trabalhar com o senhor durante todos estes anos, me disse Alejandro enquanto nos cumprimentávamos para selar definitivamente a operação. Espero que a Fundação Maria Helena Santos se transforme num modelo de responsabilidade social empresarial em São Paulo. Naquela mesma tarde, convoquei uma reunião com todos os funcionários das 3 empresas para comunicar pessoalmente as mudanças. Andrés Vasques, Roberto Silva e os outros gerentes que haviam trabalhado lealmente comigo durante anos se mostraram inicialmente preocupados com seus futuros trabalhistas, mas se tranquilizaram completamente quando lhes expliquei as garantias contratuais que havia negociado. Companheiros, esta transição garante a estabilidade de todos seus empregos e a continuidade dos nossos projetos, lhes expliquei no salão de reuniões da Silva Construções, onde havíamos celebrado tantas juntas exitosas. O Grupo Paulista demonstrou durante décadas seu compromisso com manter as equipes humanas das empresas que adquirem. Vocês continuarão desenvolvendo o excelente trabalho que sempre realizaram. A pergunta inevitável chegou por parte de Carlos Mendoza, nosso engenheiro-chefe. Senhor João Carlos, o que acontecerá com Rafael? Formará parte da equipe diretiva sob a nova administração? O silêncio desconfortável que seguiu me permitiu responder com uma clareza que eliminou qualquer especulação futura. Rafael já não faz parte do nosso grupo empresarial, nem formará parte das operações futuras sob nenhuma circunstância. Declarei com a firmeza de uma decisão definitiva. Sua separação das nossas companhias foi permanente e irreversível. Naquela noite, enquanto jantava sozinho no restaurante onde Maria Helena e eu havíamos celebrado nossos aniversários de casamento durante mais de 2 décadas, refleti sobre a magnitude da transformação que havia conseguido executar em menos de 2 meses. Rafael havia perdido seu emprego executivo, seu status social, sua estabilidade econômica, sua esposa e agora também qualquer possibilidade futura de recuperar vínculos com o império empresarial que havia dado como garantido. Mas o mais importante era que havia perdido para sempre o acesso ao patrimônio real da família. Os quase 12 milhões de reais que agora formariam o capital da Fundação Maria Helena Santos se transformariam em moradias dignas para famílias trabalhadoras, não em luxos para parasitas sociais. No dia 20 de novembro, recebi a ligação que havia estado esperando durante semanas. Rafael, com uma voz quebrada pelo desespero, me contatou de um telefone público porque já não podia pagar as contas do seu celular. Pai, Luciana me abandonou. Vou perder o lugar onde moro e não tenho dinheiro suficiente para alugar nem sequer um quarto. Me suplicou com a humildade de quem finalmente compreende a gravidade da sua situação. Perdi tudo por um momento de orgulho estúpido. Por favor, me dê uma última oportunidade de demonstrar que aprendi a lição. Rafael, as lições mais importantes da vida se aprendem vivendo as consequências completas das nossas decisões. Lhe respondi com a serenidade de quem encontrou paz na justiça. Seu aprendizado apenas está começando. Quando desliguei o telefone, soube que meu filho teria que reconstruir sua existência completa desde a base, sem privilégios, sem ajuda externa e sem a rede de segurança familiar que havia dado como garantida durante 38 anos. A verdadeira educação de Rafael Silva Santos havia começado finalmente. No dia 25 de novembro de 2023, 2 meses depois do funeral de Maria Helena,
Me apresentei nos escritórios da Prefeitura de São Paulo para formalizar a constituição oficial da Fundação Beneficente Maria Helena Santos. A cerimônia foi presidida pela secretária de Assuntos Sociais, Carmen Beltrán Herrera, que se mostrou impressionada pela magnitude do capital fundacional que estava aportando. Senhor Silva, é extraordinário encontrar empresários dispostos a destinar a totalidade do seu patrimônio a projetos de benefício social, me comentou enquanto revisava os documentos constitutivos que Miguel Ortega havia preparado meticulosamente. A fundação que está criando terá impacto direto na vida de centenas de famílias paulistanas durante as próximas décadas. O capital inicial de R$ 11.900.000 transformava automaticamente a Fundação Maria Helena Santos numa das organizações beneficentes mais poderosas do estado de São Paulo. Minha satisfação principal não provinha do reconhecimento institucional, mas da certeza de que Maria Helena teria aprovado completamente esta decisão de transformar nosso legado empresarial em esperança concreta para pessoas trabalhadoras necessitadas. A primeira reunião do Conselho Diretivo se celebrou no dia 30 de novembro, num escritório que aluguei especificamente para as operações administrativas. Integrei ao Conselho 3 pessoas cuja integridade moral garantiria que os recursos se utilizassem eficientemente. O padre Antônio Serrano Vasques, pároco que levava 20 anos trabalhando com famílias necessitadas, a arquiteta Helena Ruiz Delgado, especialista em habitação social, e o economista Francisco Navarro Gimenez, expert em gestão de organizações beneficentes. João Carlos, o primeiro projeto que proponho é a construção de 50 moradias de interesse social em terrenos da cidade Tiradentes, sugeriu Helena depois de revisar os estudos de necessidades habitacionais. O custo estimado seria de R$ 3.500.000, oferecendo apartamentos de 60 metros quadrados a famílias com renda inferior a R$ 2.000 mensais. A ironia geográfica era perfeita. Construiríamos moradias dignas no mesmo distrito onde Rafael agora vivia precariamente em casa dos seus ex-sogros, demonstrando que o dinheiro que ele havia planejado desperdiçar em luxos pessoais se transformaria em lares reais para famílias trabalhadoras do mesmo bairro, onde experimentava a humildade da dependência econômica. Enquanto desenvolvíamos estes planos, Luiz Hernandes me forneceu relatórios devastadores sobre a degradação de Rafael. Seu relatório do dia 2 de dezembro revelou que meu filho havia sido obrigado a se mudar do apartamento dos seus ex-sogros devido a tensões familiares insuportáveis. Senhor João Carlos, Rafael conseguiu alugar um quarto num apartamento compartilhado em Carapicuíba por R$ 350 mensais, me informou Luiz. Compartilha o apartamento com 4 pessoas mais: um imigrante boliviano que trabalha na construção, 2 estudantes universitários e uma mulher divorciada que trabalha limpando escritórios noturnos. O contraste com sua vida anterior era devastador. Rafael dormia num quarto de 8 metros quadrados, compartilhava cozinha e banheiro com desconhecidos, lavava sua roupa à mão e comprava exclusivamente alimentos básicos em supermercados de desconto. Senhor João Carlos, Rafael perdeu mais de 12 quilos desde setembro. Continuou Luiz documentando a transformação física. Sua aparência mudou dramaticamente. Leva a mesma roupa durante dias consecutivos, caminha como alguém derrotado e evita o contato visual com pessoas que poderiam reconhecê-lo. O mais revelador era a informação sobre seu desempenho trabalhista nos Almacens Martins. Tomás Ruiz, seu supervisor, havia expressado dúvidas sobre a capacidade de Rafael para se adaptar ao trabalho físico. O rapaz se esforça, mas está claro que nunca havia trabalhado realmente, havia comentado Tomás. Se cansa rapidamente carregando materiais, se confunde com preços, e alguns clientes se queixam de que parece perdido com perguntas técnicas básicas. No dia 15 de dezembro, enquanto supervisionava a seleção de terrenos para nosso primeiro projeto habitacional, recebi uma ligação inesperada de Fernando Mendes, o pai de Luciana. Sua voz mostrava vergonha e preocupação genuína. Senhor Silva,
Rafael veio ontem à noite à nossa casa para nos trazer uma carta que Luciana lhe havia enviado desde o Rio de Janeiro, me disse com honestidade. A carta revelava que Luciana havia encontrado trabalho como recepcionista de eventos e havia iniciado um relacionamento com o gerente dessa companhia, um homem divorciado com recursos econômicos consideráveis. Minha filha escreveu para Rafael que havia encontrado finalmente alguém que podia oferecer a vida que merecia e que não regressaria jamais a São Paulo, me explicou Fernando com tristeza. Rafael ficou chorando na nossa cozinha durante 2 horas. Repetia que havia perdido tudo por um momento de orgulho estúpido. Fernando, lamento que Luciana tenha tomado essa decisão, mas Rafael terá que aprender a reconstruir sua vida independentemente. Lhe respondi com compreensão em relação a um pai sem culpa dos erros da sua filha. No dia 20 de dezembro, Luiz me forneceu o relatório mais devastador. Rafael havia sido demitido dos Almacens Martins devido a rendimento insatisfatório e incidentes problemáticos com clientes. Senhor João Carlos, o incidente final ocorreu quando Rafael tentou vender materiais caros a um cliente que necessitava opções econômicas, me detalhou Luiz. O cliente, um pedreiro autônomo, se queixou porque Rafael havia insistido em produtos premium quando havia pedido especificamente materiais básicos para uma reforma pequena. Tomás Ruiz havia explicado com claridade. Rafael não compreende nossos clientes porque nunca viveu com limitações econômicas reais. Isso demonstra desconexão completa com a realidade da gente trabalhadora. A demissão ocorreu no dia 18 de dezembro, deixando Rafael sem renda dias antes do Natal. Sua situação econômica era desesperante. R$ 350 de aluguel mensal, gastos básicos e nenhuma perspectiva trabalhista num setor onde sua reputação estava destruída. No dia 21 de dezembro, Rafael fez sua última tentativa desesperada. Apareceu sem aviso no meu apartamento, tocando a campainha insistentemente durante mais de 20 minutos. Encontrei um homem irreconhecível, magro, mal vestido, com barba de vários dias e expressão de desespero absoluto. Pai, vão me expulsar do quarto porque não posso pagar o aluguel de janeiro, me suplicou com lágrimas genuínas. Não tenho trabalho, não tenho dinheiro, não tenho ninguém no mundo. Rafael, ser meu filho era um privilégio que perdeu quando decidiu me humilhar no funeral da sua mãe. Lhe respondi mantendo a porta entreaberta. As consequências incluem aprender a sobreviver sem a proteção familiar que deu como garantida. Pai, por favor, só preciso de ajuda pequena para começar de novo, insistiu com desespero. Te prometo que trabalharei em qualquer coisa, que nunca mais cometerei erros como esse. Rafael, algumas lições só se aprendem experimentando completamente suas consequências. Lhe expliquei antes de fechar definitivamente a porta. Naquela noite soube que meu filho passaria seu primeiro Natal na pobreza real, sem família, sem recursos e sem esperança de resgate externo. A justiça havia alcançado sua expressão mais completa. No dia 8 de janeiro de 2024, 4 meses depois do funeral de Maria Helena, me dirigi pessoalmente ao terreno da cidade Tiradentes, onde iniciaríamos a construção do primeiro conjunto habitacional da Fundação Maria Helena Santos. Acompanhado por Helena Ruiz e o padre Antônio, percorremos os 6.000 metros quadrados que se transformariam em 50 lares dignos para famílias trabalhadoras. João Carlos, o projeto está desenhado para maximizar tanto a funcionalidade quanto a dignidade das moradias, me explicou Helena, apontando diferentes setores do terreno. Cada apartamento terá 60 metros quadrados, distribuídos em 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro completo e varanda pequena. Também incluiremos parque infantil, área esportiva básica e salão comunitário. A ironia da localização não passou despercebida. Construíamos moradias de qualidade no mesmo bairro onde Rafael lutava para sobreviver com recursos mínimos. Segundo Luiz Hernandes, meu filho havia perdido o quarto alugado em Carapicuíba porque não pôde pagar janeiro, e agora dormia num albergue municipal para pessoas sem teto. Padre Antônio, gostaria que supervisionasse pessoalmente o processo de seleção de famílias beneficiárias. Lhe solicitei.
Sua experiência de 2 décadas trabalhando com famílias necessitadas garantirá que as moradias cheguem realmente a quem mais as necessita. O padre Antônio havia preparado uma lista preliminar de 45 famílias que cumpriam todos os critérios. Renda inferior a R$ 2.000 mensais, situação trabalhista estável durante pelo menos 2 anos e ausência de moradia própria. Entre as pré-selecionadas havia casos comovedores. Maria Carmen Vega, auxiliar de enfermagem viúva com 2 filhos, que pagava R$ 700 por um apartamento deteriorado de 40 metros quadrados. José Luiz Hernandes, mecânico que vivia com sua esposa grávida na casa dos seus pais. Patrícia Moreno, professora divorciada que compartilhava apartamento com outras 3 mulheres. Estas pessoas trabalham honradamente todos os dias, mas o mercado imobiliário paulistano tornou impossível que acedam a moradia digna. Continuou o padre Antônio enquanto eu refletia sobre o contraste entre estas famílias esforçadas e a vida parasitária que Rafael havia levado durante anos. No dia 15 de janeiro, enquanto supervisionava trâmites municipais para licenças de construção, recebi uma ligação de Amparo Mendes, irmã menor de Luciana, que trabalhava como administrativa numa assessoria de Osasco. Sua voz mostrava perturbação evidente. Senhor Silva, Rafael veio me procurar no trabalho porque sabia que saio tarde e não haveria outras pessoas presentes. Me disse com cautela. Amparo relatou um encontro perturbador. Rafael havia esperado 2 horas com aparência descuidada de alguém que havia perdido o controle da sua situação pessoal. Rafael me suplicou que intercedesse diante do Senhor. Continuou com desconforto. Me disse que levava 3 semanas dormindo em albergues municipais e que não conseguia trabalho, porque sua reputação está completamente destruída. Mas o mais revelador havia sido a confissão completa sobre os planos secretos desenvolvidos com Luciana. Rafael me contou tudo. Como haviam planejado vender as empresas familiares depois de herdá-las, como Luciana o havia pressionado constantemente para conseguir mais dinheiro, e como haviam calculado que poderiam viver luxuosamente sem trabalhar, graças ao patrimônio que o senhor havia construído. Amparo, agradeço que me informe, mas a situação de Rafael não vai mudar. Lhe respondi com firmeza definitiva. As confissões tardias não eliminam as consequências de anos de traição planejada. Rafael também me disse algo que me impactou muito. Continuou Amparo com voz trêmula. Me confessou que, durante os meses de doença da Dona Maria Helena, ele e minha irmã chegaram a dizer entre eles que tomara ela morresse logo para poderem começar sua nova vida. Quando me contou isso, estava chorando e repetia que nunca havia imaginado o terrível que soava até que a perdeu realmente. Essa revelação confirmou a magnitude da degradação moral que Rafael havia alcançado. Ter desejado ativamente a morte de Maria Helena para acelerar planos econômicos transcendia qualquer possibilidade de compreensão paternal. No dia 20 de janeiro, Luiz me forneceu uma atualização devastadora. Rafael foi expulso do albergue municipal por uma briga com outro residente. Aparentemente lhe haviam roubado os poucos pertences pessoais que conservava e reagiu violentamente. A transformação de executivo privilegiado a indigente agressivo havia se completado em 4 meses. Rafael está dormindo literalmente na rua, no Parque Ibirapuera durante noites temperadas e em estações de metrô quando faz frio extremo. Continuou Luiz. Seu aspecto físico é irreconhecível. Perdeu mais de 20 quilos, leva a mesma roupa durante semanas e apresenta sinais evidentes de desnutrição. Mais inquietante era que Rafael havia desenvolvido comportamentos erráticos, indicando possível colapso psicológico. Várias testemunhas o viram falando sozinho em parques públicos, discutindo em voz alta com pessoas imaginárias e mostrando sinais de confusão mental. Me detalhou Luiz com preocupação. A transição de uma vida completamente protegida à indigência absoluta em tão pouco tempo pode provocar transtornos psicológicos graves. No dia 25 de janeiro, enquanto revisava contratos com a empresa construtora que executaria nosso projeto,
refleti sobre a distância moral abissal entre o destino do patrimônio familiar e a situação de quem havia esperado herdá-lo. Os recursos que Rafael havia planejado desperdiçar em luxos se estavam transformando em alicerces reais para 50 famílias trabalhadoras. A construção do conjunto habitacional Maria Helena Santos primeiro começou oficialmente no dia 30 de janeiro, com cerimônia simbólica onde o padre Antônio abençoou os terrenos e Helena explicou às famílias beneficiárias os detalhes do projeto. Entre os assistentes reconheci rostos que refletiam esperança genuína, pais trabalhadores que finalmente teriam lar próprio, mulheres solteiras que conseguiriam independência habitacional depois de anos de precariedade. João Carlos, esta fundação transformará realmente a vida destas famílias, me comentou o padre Antônio, observando como os operários iniciavam trabalhos de fundação. O contraste com as intenções originais de Rafael demonstra como o mesmo dinheiro pode construir esperança ou alimentar egoísmo, dependendo dos valores de quem o administra. Naquela tarde, voltando ao meu apartamento, passei perto do Parque Ibirapuera e vi uma figura esfarrapada dormindo num banco público. Durante alguns segundos pensei que poderia ser Rafael, mas decidi não me aproximar para verificar. Algumas lições requerem experimentar-se completamente sem interrupções externas. Meu filho havia escolhido seu caminho no dia em que decidiu me humilhar no funeral de Maria Helena. As consequências continuariam ensinando sobre dignidade, trabalho e respeito familiar, até que compreendesse realmente seu significado. Mas essa compreensão, se chegasse alguma vez, já não me concernia. Minha energia estava dedicada completamente a construir o legado que Maria Helena teria aprovado. Lares dignos para pessoas que valorizassem genuinamente a oportunidade de ter uma família e um futuro estável. No dia 23 de setembro de 2024, exatamente um ano depois do funeral de Maria Helena, me encontrei de pé diante das 50 moradias terminadas do conjunto habitacional Maria Helena Santos I, observando como as famílias beneficiárias recebiam oficialmente as chaves dos seus novos lares. A cerimônia de inauguração havia reunido mais de 200 pessoas. Os novos residentes, seus familiares, representantes municipais e jornalistas locais que documentavam este projeto pioneiro de habitação social privada. Senhor Silva, em nome de todas as famílias que hoje recebem uma nova oportunidade de vida, queremos expressar nossa gratidão infinita, declarou Maria Carmen Vega, a auxiliar de enfermagem viúva que havia sido eleita como representante dos beneficiários. O Senhor transformou nossos sonhos em realidade concreta, demonstrando que existe gente disposta a compartilhar sua fortuna com quem realmente a necessita. Enquanto escutava as palavras de agradecimento e observava como as crianças corriam alegremente pelos jardins comunitários que rodeavam suas novas moradias, experimentei uma sensação de plenitude que havia iludido minha existência durante décadas. Este conjunto habitacional representava o verdadeiro legado que Maria Helena teria desejado. Famílias trabalhadoras construindo futuros dignos em lares seguros e acolhedores. Durante a cerimônia, vários jornalistas me perguntaram sobre as motivações que haviam inspirado a criação da fundação. A verdadeira riqueza não consiste em acumular patrimônio, mas em utilizá-lo para gerar oportunidades genuínas de progresso social. Respondi evitando deliberadamente mencionar as circunstâncias familiares que haviam precipitado minha decisão. Minha esposa Maria Helena sempre acreditou que quem teve sucesso econômico tem a responsabilidade moral de compartilhar essa fortuna com pessoas que trabalham honradamente, mas enfrentam limitações estruturais. Naquela tarde final, caminhando sozinho pelas ruas recém-pavimentadas do conjunto habitacional, refleti sobre a transformação completa que havia conseguido em exatamente um ano. O patrimônio que Rafael havia planejado desperdiçar se havia transformado em lares reais para 50 famílias trabalhadoras, enquanto ele experimentava a indigência absoluta que resulta de trair os vínculos familiares mais sagrados.
Rafael havia perdido para sempre a oportunidade de formar parte do legado que Maria Helena e eu havíamos construído juntos. Seu lugar na história familiar havia sido ocupado por 50 famílias trabalhadoras que valorizariam genuinamente a oportunidade de ter um lar digno. A justiça finalmente havia encontrado sua forma mais perfeita.